E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo de Hokuto no Ken e dessa vez vamos falar de mais um e se, né? Vamos trazer mais um cenário de como Hokuto no Ken seria diferente se algum evento tivesse acontecido de uma outra forma. E hoje a gente vai falar justamente do ponto zero de Hokuto no Ken, que é a grande hecatombe nuclear. Como seria Hokuto no Ken caso essa hecatombe nunca tivesse acontecido? Então vamos analisar aqui possíveis cenários de como seria a obra sem a hecatombe nuclear. Então vamos começar aqui a nossa análise. Bom, o ponto zero de Hokuto no Ken é justamente essa questão da hecatombe nuclear. Tanto que uma das primeiras cenas do mangá e uma das primeiras cenas do anime clássico mostram justamente essa hecatombe acontecendo. No universo de Hokuto no Ken, as nações entraram em guerra e como muitos países do mundo têm armas nucleares, eles jogaram as armas nucleares uns contra os outros, o que transformou a Terra em um grande deserto. Esse cenário ele é inspirado no Mad Max, né? Uma inspiração clara que foi trazida aqui pelo Buroson. E é justamente um dos principais pilares de Hokuto no Ken. O fato de a gente estar localizado num universo, num mundo pós-apocalíptico é o que define ali as relações dos personagens em Hokuto no Ken. Por que tem tantos senhores da guerra, gangues badernistas e etc. Porém, pessoal, como seria o Hokuto no Ken caso essa terrível hecatombe nuclear nunca tivesse acontecido? Como seria esse universo? Qual seria o destino dos personagens de Hokuto no Ken? E assim, antes de analisar, é importante lembrar que tem uma série em anime chamada D&D Hokuto no Ken, né, que é aquela série que traz os personagens de Hokuto no Ken no estilo mais cartoon. E esse anime, ele parte justamente dessa premissa, né? Da premissa de que não aconteceu nenhum hecatombe nuclear. E aí os personagens de Hokuto no Ken precisam viver no mundo sem nenhum tipo de apocalipse. Porém, como D&D Hokuto no Ken é uma série de comédia, é uma série que não é muito levada a sério, não se leva a sério inclusive, eu vou desconsiderar ela. Eu vou tentar analisar em um cenário mais realista, entre aspas, né? Porque a gente tá falando de uma obra de ficção. Como ficaria Hokuto no Ken sem a hecatombe nuclear? Então a gente não vai partir da premissa do D&D Hokuto no Ken, já que é uma série de paródia, uma comédia, uma tiração de onda. Então a gente vai analisar do ponto de vista do mangá e do anime do Hokuto no Ken clássico. E aí, você tá gostando do vídeo? Então aproveite e se inscreva no canal, porque sempre que a gente for lançar novos vídeos, você vai receber a notificação e vai poder assistir em primeira mão as nossas novidades. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e conheçam o nosso canal. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal, que esse é um bom vídeo e que possa compartilhar para mais pessoas, para que mais gente conheça o nosso conteúdo e assim a gente possa produzir mais vídeos e vídeos melhores. Então aí ajuda o nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do mesmo jeito, porque o próximo você vai gostar. Então vamos voltar aí ao nosso vídeo. Bom, sem a hecatombe nuclear, basicamente a gente teria um cenário mais estável. Você teria as nações, você teria todo o desenvolvimento global, como aconteceu na vida real sem ter essa hecatombe nuclear. Você teria campos, você teria cidades, cenários urbanos. Você não teria nada daquilo que a gente teve em Hokuto no Ken. Um cenário desolado, com um grande deserto, os prédios tudo caindo, tudo ruindo. A gente teria um cenário bem mais urbano, bem mais parecido com o que a gente tem aqui na vida real. E nesse cenário eu só consigo imaginar duas hipóteses para como se desenvolveria a história de Hokuto no Ken. A primeira hipótese é que Hokuto no Ken seria uma obra baseada em artes marciais, seria algo mais parecido com o Baki ou Kengan Ashura e etc.
Então nós teríamos os personagens lutando em torneios de artes marciais, com versões mais brandas das artes marciais que foram exibidas em Hokuto no Ken e sendo utilizadas mais para competição. Nesse cenário, o Kenshiro muito provavelmente ele não seria o grande salvador, e sim um grande artista marcial, um lutador formidável que participaria de vários torneios e que venceria muitos deles. Ele seria basicamente ali meio que o Ryu desse universo, dedicaria sua vida a lutar contra outros praticantes de artes marciais. Porém, ele não seria o herdeiro do Hokuto Shinken. Quem ficaria com a herança do Hokuto Shinken seria o Toki, porque sem a hecatombe ele nunca teria contraído a sua doença, ele nunca teria sido envenenado pela radiação e consequentemente herdaria o estilo do Hokuto Shinken. Mas para saber como eles viveriam com o estilo Hokuto Shinken no cenário de Hokuto no Ken, a gente já fez um vídeo aqui, né? Então vocês podem dar uma olhada lá depois quando terminar de ver esse vídeo. Nesse cenário, o Toki seria um grande competidor de artes marciais e também passaria alguns ensinamentos ali para o Kenshiro. Em relação ao Raoh, eu não sei basicamente qual seria o papel dele. O papel dele seria um tanto quanto dúbio. Ele poderia se tornar um grande artista marcial que quer dominar todas as artes marciais através de seus punhos, ou ele tentaria ali um papel mais político, né? Ele tentaria ligar ali as artes marciais com a política, já que ele tem essa ambição de dominar o mundo. Basicamente, ele seria um cara que a fachada dele seria de grande cara envolvido ali com política, com as questões corporativistas e tal, e que por trás seria um grande artista marcial que competiria e que até promoveria competições de lutas de artes marciais. E completando os irmãos de Hokuto, nós teríamos o Jagi. O papel do Jagi seria muito parecido com o que tem em Hokuto no Ken, só que ao invés dele ser um badernista mascarado, senhor da guerra que provoca vários crimes por onde passa, ele seria o cara traidor da escola, né? Porque toda a história de arte marcial sempre tem aquele cara que acaba traindo os seus amigos, que acaba traindo seus colegas. Então, dentro desse contexto, ele seria aquele cara praticante do Hokuto Shinken, mas que em um dado momento ele trairia o Hokuto Shinken para se aliar a Nanto ou a outro estilo adversário inimigo do Hokuto Shinken. Saindo um pouco de Hokuto, do Hokuto Shinken, dentro desse novo mundo de Hokuto no Ken, os outros praticantes de outras artes, eles teriam papéis de adversários de Hokuto. Eles não seriam grandes senhores da guerra, nem líderes opressores, nem grandes ditadores, mas sim praticantes de grandes artes marciais. Então Shin, Rei, Yuda, Solter, o Falco, o pessoal de Shura, que provavelmente seriam lutadores chineses, né, já que Shura fica lá na China. Então, quando o Hokuto no Ken se expandisse mais e incluísse campeonatos internacionais, eles teriam que enfrentar Kaiô, Ryo, Han, Chat e etc. Todos esses lutadores seriam grandes artistas marciais que Kenshiro, Toki e companhia precisariam enfrentar nos torneios de lutas. Uma das coisas que se manteria seria basicamente o núcleo da história original, né, com o Shin sequestrando a Yuria e desafiando Kenshiro para um torneio de artes marciais, né, para uma batalha ali, bem ao estilo de Karate Kid. Então teríamos esse confronto ali de Kenshiro contra Shin num cenário de artes marciais, de pancadaria, de luta. Então, basicamente, as histórias desse novo Hokuto no Ken se desenvolveriam muito em questão de lutas, e batalhas e artes marciais. Lembrando também que o Hokuto Shinken continuaria sendo uma tradição oculta, seria uma arte marcial desconhecida, que ficaria ali muito no contexto dos seus membros, dos seus praticantes. Ela seria uma arte marcial ali lendária, que seria utilizada tanto no contexto de artes marciais, quanto talvez até em algumas brigas de rua. A gente pode pegar alguns dos vilões menores
de Hokuto no Ken, como o Zid, como o Jackal, que muito provavelmente eles seriam brigões de rua e não grandes artistas marciais. O segundo cenário que eu consigo analisar de Hokuto no Ken seria basicamente uma história de Yakuza. E aí nesse cenário, basicamente o Hokuto no Ken seria mais parecido com o primeiro Hokuto no Ken, né? A história piloto que foi criada ali pelo Tetsuo Hara, né? Que trazia o Kenshiro num contexto de briga de gangues. E também seria mais parecido com o Souten no Ken, onde a gente tem o antepassado do Kenshiro, né? O Kasumi Kenshiro, tendo que enfrentar ali as tríades, né? Participando ali desses confrontos entre tríades. Ele é aliado de uma tríade do bem, tendo que enfrentar tríades do mal. Basicamente a gente teria uma história parecida aqui, só que com o Kenshiro sendo aliado de uma gangue boazinha da Yakuza e tendo que enfrentar gangues mais hardcore, com indivíduos mais violentos e com artes marciais mais brutais da Yakuza. Isso também aproximaria muito o Hokuto no Ken com a franquia Hyuga Gotoku, né, que ficou conhecido antigamente como Yakuza, e que o estúdio de Yakuza ele é responsável por fazer alguns dos jogos mais recentes de Hokuto no Ken. E dentro desse cenário de Yakuza, a grande diferença para o outro cenário de artes marciais é que as artes continuariam sendo artes de assassinato. Então o Hokuto Shinken, o Nanto Seiken, dentre outros, o Hokuto Ryuken também, seriam artes utilizadas para matar pessoas e não artes marciais como aconteceria no primeiro cenário. Consequentemente, eles utilizariam essas artes para expandir seus territórios. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre e se a grande hecatombe nuclear de Hokuto no Ken nunca tivesse acontecido. O que você achou desse vídeo? O que você acha das nossas hipóteses? Você tem mais alguma que você quer trazer aqui pro nosso canal? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!